paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz de Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa madrugada 30/11/2025, 30/11/2025, domingo, último mês e último culto nessa madrugada de novembro. Meia-noite 013, madrugada, já é madrugada. Já não é noite mais, já é madrugada. Vamos lá, o fermento dos fariseus, MAR 8:11-12. Chegando-se os fariseus saduceus para o tentar e pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócrita, saber diferenciar a face no céu e não conhecer os sinais dos tempos. Mas Jesus falou uma coisa interessante aqui sim. Sim, ele falou uma coisa interessante aqui sim. Porque o céu está vermelho mesmo, o céu à noite ele fica vermelho mesmo, até de dia também. Isso aqui é interessante sim. Isso aqui é muito interessante isso aqui. Hipócrita, saber diferenciar a face do céu e não conhecer os sinais dos tempos, tá vendo? Tem pessoa que é muito hipócrita, eles não sabem nem o que é nuvem, não sabem nem o que é céu, não sabem nem o que é aquele azul que está no firmamento, aquele azul é o mar. Tem gente que não sabe, tem gente que é tão hipócrita que não quer conhecer as coisas. Por isso que eu falo, a gente tem que conhecer tudo, meus irmãos. Tudo. Presta bem atenção no versículo 4. Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, aqui, no 4. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Já parou para pensar que naquela época já estava bem complicado as coisas, já estava bem pior, só que hoje está mais pior. Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jona. E deixando-os, retirou-se. Continuando. E passando seus discípulos para a outra banda, tinha se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão? E Jesus percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não vos ter de fornecer de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A confissão de Pedro, MAR 8:27-33, LUC 9:18-22, João 6:20-70. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Jeová vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Está vendo, meus irmãos e irmãs? Como é que eu vou falar que Jesus mora fora de igreja, sendo que Jesus está falando aqui, olha lá? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está vendo? Como eu vou falar que Jesus mora fora de igreja? E mais uma confirmação boa aqui, que verdadeiramente existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, tu és a Simão Pedro falando aqui, Olha o meu xará falando aqui, tu és o Cristo, o Filho de Jeová vivo. Olha lá, Pedro confessando através de revelação. Através da revelação. Até Pedro revelou, cara. Aqui que Jesus falou para Simão Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu
não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu, tá vendo? Olha lá, mas, prestou atenção aqui, Jesus falando, mas meu Pai que está nos céus. Então, são 3 pessoas que existem. Jesus na terra e Jeová lá no alto. Como é que eu vou falar que não existe o Pai? Sendo que Jesus está falando do Pai aqui. Olha lá. Não foi a carne que nem o sangue que foi a revelação saiu, não. A revelação saiu do Pai. Olha lá, o Pai usou Simão Barjona. Tá vendo que interessante isso? O Pai usou Simão Barjona, tá vendo? Quem está ligado, o Senhor usa. Por que o Senhor usa a minha vida? Porque eu estou ligado. Quem está desligado, o Senhor não usa, não. O Jeová não usa, não. Por isso também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Tá vendo? O inferno existe, tá vendo? Aqui fala para vocês que a palavra inferno não está escrito na palavra, tá sim, escrito sim, que o inferno existe sim, tá? Ela aí tem porta ainda, tá vendo? Olha lá, o inferno tem porta, tá vendo? Olha lá, as portas do inferno, tá vendo? O inferno tem porta lá. Tem pessoas que falam que o inferno não tem porta sim, olha lá. A Jesus falando das portas. Muitos não prestam atenção nessas palavras aqui, ó. Tá vendo? Mas não prevalecerão contra a igreja, tá vendo? Ó? O inferno nunca vai vencer a igreja. É nunca. O inferno nunca vai vencer a igreja, que são os demônios. E toda pessoa incrédula também nunca vai vencer a igreja. Nenhum homem da terra, nem mulheres da terra nunca vai vencer a igreja. Quem vai vencer a igreja sempre é quem tem fé, igual eu tenho fé. Sempre vai vencer em tudo, mas ninguém vai vencer a igreja. Ninguém. Continuando, eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra. Prestou atenção, a palavra que eu mais já falei milhares de vezes sobre essa palavra aqui, ó. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Está vendo por que vocês não recebem vitória? Porque vocês vocês do outro lado vivem desligado constantemente. Por isso que não recebe nada lá de cima. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Jeová, mas só as que são dos homens. Os discípulos de Jesus devem levar suas cruzes. MAT 834 9 1 LUC 9 23 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tá vendo? Você está achando que Jesus vai bater nas suas portas? Não vai, não. Prestou atenção, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos. Se alguém quiser vir após mim, se alguém, você vai ter que se virar, vocês têm que se virar. Vocês ganham suas bênçãos e vitórias, tem que se virar, tem que fazer suas partes. Renunciar a si mesmo, mudar de vida, que eu sempre falo, vai mudar de vida, ó. Renuncia, tome sobre si a sua cruz e siga-me, entendeu? Tem que ralar o corpo, tem que ralar o corpo e a alma. Não é assim que as coisas vão chegar na sua vida de graça. Se você não quiser querer mudar, nada de graça vai cair na sua mão, não. Pode esquecer mesmo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achar lá. Prestou atenção nessa palavra aqui, ó. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. Aquelas pessoas que fazem sacrifício de tolo em vão, dorme cedo em vão, acorda cedo em vão, vai trabalhar em vão, e vai para a igreja em vão, e vai para o inferno em vão. Por quê? A pessoa que ama mais a vida dela do que Jeová, do que Jesus, do que o Espírito Santo, do que os dízimos, do que as ofertas, do que a igreja, a pessoa que ama mais a vida dele, que quer seguir seus próprios pensamentos, vai perder. E vai morrer, vai perder, vai morrer. Entendeu? Olha lá, e quem perder sua vida por amor de mim, acha lá, tá vendo? Quem ama Jesus sempre vai achar salvação e bênção, tanto na terra como fora da terra, que é isso que ele está falando.
Presta bem atenção nessa palavra aqui. Pois que aproveita o homem, quando fala homem e mulher também. O homem e mulher ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. Tá vendo? A alma existe, tá vendo, né? Nós somos dois. Nós temos corpo físico e corpo de alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Prestou bem atenção? Por isso que eu falo. Lembra que eu já falei em milhares de vídeos? Eu estou seguro da minha salvação. E você do outro lado, está seguro? Você sabe qual é a recompensa das suas almas? Olha lá, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Tá vendo? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras, tá vendo? Aí a pessoa pensa, a obra não salva, não salva? Ele vai querer saber das obras sim, tá? Então, toma muito cuidado que ele vai querer saber das obras, por isso que eu falo. Lembra que eu já falei em milhares de vídeos assim também, ó? Vocês do outro lado tá fazendo o que pra ele? Ele vai cobrar de tudo, tá? Tá achando que vai entrar lá no reino do Pai de graça? Não vai não, ele vai querer saber da obra. O que você fez aqui embaixo? Olha lá, ó. Então dará, presta bem, assiste bem com os teus olhos, ouve bem com os teus ouvidos e se liga bem com os teus cérebros. E então dará a cada um, ó, cada um. Cada um vai se virar para entregar suas obras, presta atenção? Então dará a cada um segundo as suas obras. Eu já vi pessoas falando assim que obra não salva. Não salva? Você que não começa a mudar de vida hoje, não faz alguma coisa para Jeová, para Jesus, para a Espírito Santo, para a igreja, para vocês verem, não. Estou falando somente para os inscritos. Vocês que não fazem alguma coisa para vocês verem, não. Ó, em verdade vos digo que alguns hados que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Por que eu falo que eu estou seguro? Porque todos os dias eu estou aqui pregando a palavra de segunda a domingo, todos os dias 7 horas da noite, sem parar, pregando a palavra sem parar. É de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, orando para as pessoas. Eu já estou fazendo a minha parte, e vocês? Estão fazendo alguma parte? Não estou fazendo nada, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Não começa a colocar a obra em ordem, não. Não vai entrar lá em cima, não, hein? Não vai entrar no novo planeta, não. Vai entrar no lago de fogo e inferno. Vai queimar junto com os demônios. Tá achando que obra não salva? A obra salva sim. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nessa madrugada. 30/11/2025, novembro, o último culto dessa madrugada. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.